Gente, estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Palma Judô, o PJcast. Estamos aqui com o Sensei Weimar e o Sensei Tom. Estamos convidados aqui o Sensei Tom, que é 12 vezes campeão brasileiro, essa marca impressionante, é presidente da Federação de Judô do Tocantins e vai contar um pouco da sua história para a gente, né? Sensei Tom, sobre o seu início de carreira, né, como atleta, qual a dificuldade que tu tiveste? Então, boa noite a todos, boa noite, Hilton, boa noite, Weimar. Agradeço o convite. Acho que é importante esse tipo de ação, porque vai tentar tirar lições de cada conversa. Muitas vezes a gente tira uma solução para uma dificuldade que a gente tem, né? Exatamente. Eu comecei a fazer judô porque eu era muito magrinho, alto e fraco. E aí precisava fazer alguma modalidade esportiva para encorpar um pouquinho, para ter uma saúde melhor. Eu tinha crises repetitivas de garganta inflamada, era bem doentinho, vamos dizer assim. E aí com o esporte foi melhorando, eu comecei no colégio objetivo, com aulas em colégio, aí participei de um primeiro campeonatinho estadual em Goiânia, Sensei Shozawa convidou para ir treinar no Jockey Club. Então, estando perto de uma pessoa que é uma celebridade mundial, que é uma celebridade nacional, desde que ele foi o primeiro brasileiro a ir para a Olimpíada em Tóquio, em 64, Sensei Shozawa teve uma carreira muito meteórica como atleta. E quando você está ali, bebendo da fonte, de uma pessoa especial, de uma pessoa extremamente talentosa, aquilo te motiva muito. Então, a princípio, você sempre quer ganhar, a primeira coisa é ganhar o dentro da academia, né? Depois ganhar o municipal, ganha o estadual, aí nós temos aquela fase regional, aí depois vai para a fase brasileira. Mas sempre quando você vai para conhecer, você vai para degrau por degrau, né? Muitos esquecem que o primeiro adversário é a boa alimentação, é um bom sono, é um bom controle mental, porque você querer fazer antes ou fazer depois não adianta. Você tem que aprender que competição se faz na hora do hajime ali, dentro da área. Mas para você chegar ali, você tem que ter derrubado a balança, que é o nosso primeiro adversário. Se você não pesa, você perde peso com erro e tem diarreia, fica fraco, passa mal, aí você fica um prato feito para o seu colega lá, para o seu adversário. Então a balança, ela é limitador, você aprender a passar pela balança, sentindo bem, para você ir bem para a competição. E muitas vezes a pessoa negligencia, deixa para tirar peso na última hora, ou então fica muito abaixo da categoria, e isso faz diferença. Você está abaixo da categoria lutando com uma pessoa mais forte, faz diferença. Judô é um esporte de força. Se os dois têm o mesmo nível técnico, mesmo peso, né? Vai ganhar quem tem mais habilidade, quem é mais forte, quem está mais treinado. Não tem jeito. Não é um esporte de sorte. Vou lá porque eu vou ter sorte. Tanto é que você deseja para o atleta, para o aluno, quando vai competir, sucesso. Claro, eu desejo que você tenha sucesso lá no seu evento. E sorte para quem vai jogar na loteria, quem vai jogar bet, vai jogar alguma coisa assim. Nossa modalidade no esporte não tem isso. Acontece que Goiânia, logo me sobressaí em Goiânia, então eu tinha oportunidade de ir no Campeonato Brasileiro Júnior, Sênior, eu fui no estudantil, depois fui no universitário, depois tinha por equipe, há tempos atrás, vários campeonatos tinha absoluto também, você lembra, né? Então participava de absoluto também. Então com isso, no estado pequeno, Goiás pequeno, eu sempre ia, eu sempre estava na seleção goiana. Mas lá fora, a coisa não era tão simples. Você bater de cara contra o paulista, carioca, mineiro. Depois que veio o Rio Grande do Sul fortalecer, você sempre perdia ali e acabava não pegando medalha. Então você falou 12 títulos. Eu disputei mais 3 finais, onde eu fiquei 3 bronzes. Então eu disputei 15 finais de brasileiro. E aí 3 pratas. E quando você não chega na final, você disputa bronze. Eu tenho mais uns 4 ou 5 bronzes também. Só que eu acho que eu devo ter o dobro disso aí de campeonato que eu não classifiquei.
tá? Porque às vezes a pessoa só acha, ah, foi muito, ele ganhou muito. Só que tem um monte de eventos que eu não passei da primeira luta. Teve outros eventos que eu ganhei do cara mais forte do campeonato e perdi logo em seguida. Porque você fica desestabilizado, você fica emocionalmente satisfeito, você já, nossa, ganhei do paulista. Eu adoro ganhar de paulista, japonês, eu entro para dar porrada, eu entro para ganhar. E se tiver na minha frente um adversário, a primeira vez que eu ganhei de um cara famoso, ele é campeão de jogos pan-americano, categoria de cima. Pô, eu entrei para dar tudo. Ali era luta da minha vida. E ainda nem era a final do campeonato. Eu ganhei do colega, só que na outra luta eu estava tão voadão, tomei um coach guard e perdi. Tomei um Yuko e perdi a luta. E o segundo adversário seu é o relógio. O relógio é cruel com você. Você tem que estar olhando no placar e controlando o que dá tempo de fazer e o que não dá tempo de fazer. Nesse período todo, eu consegui algumas vezes, eu acho que 5 ou 6 vezes, virar um resultado faltando 2, 3 segundos de luta, jogar de pão. Tá? E isso aí é, como se diz, é para quem conseguiu ter um golpe, para usar aquilo ali como tiro certeiro mesmo, né? Você acertar 100% no alvo ali, que é a última cartada que você tem. E inúmeras outras vezes eu perdi, que eu não teve jeito. Perdi, tem que bater palma pro colega, agradecer, cumprimentar a arbitragem e sair. Não dá para você competir e ficar querendo arbitrar. Esse é muito perca de tempo. Você tem que estar dentro da cabeça do árbitro. Saber se ele está contando, quanto tempo que ele está contando entre uma entrada e outra. Hoje está de um jeito que se o colega fizer duas, a terceira entrada que o colega fizer em você, e se você não fizer nenhuma entrada, você já vai tomar uma punição. Então não depende do tempo que o árbitro está contando, dependendo do tanto que o cara está entrando na sua frente. O colega fez um volume de golpe, 1, 2, 3, deu uma chacoalhada, matou sua pegada, às vezes com menos de 10 segundos, você vai tomar uma punição. Então você não pode barrar isso, você não pode deixar isso acontecer. E se você quer ganhar, você não pode tomar punição, não pode tomar pontuação e tem que dar um jeito de estar na frente do colega. Se vai ser por pontuação ou por ipom, aí vai do que você consegue cavar durante a luta. E, Tom, seguinte, o que tu acha, assim, que não te fez desistir? Porque a gente nota, a garotada sonha, mas tem medo de sonhar, porque tem medo de não alcançar aquele sonho e aquela frustração ser muito grande. E tu passaste por isso, como todo mundo. E o que te fez não desistir? Bom, conviver com um ídolo, eu acho que foi uma coisa importante. Sensei Shozawa era um ídolo e aquilo sempre brilhava os olhos. Às vezes querer fazer como ele, ver ele contando que foi para a Olimpíada, foi para o Mundial, fez as coisas, isso te empolga muito. Depois que eu ganhei o primeiro Brasileiro Júnior, eu passei a ir frequentar mais São Paulo. E passei a pegar no kimono dos caras que era campeão. Eu treinei com o Aurélio, achei, pô, isso aí, treinar com ele, eu também consigo. Então eu consegui desmistificar muito cedo isso. Eu treinei com atletas de alto nível e não achei que o cara era tão diferente, ele tinha muito mais possibilidade do que eu. Ele poderia ter tido um pouco mais de oportunidade. Eu fui fazer uma primeira viagem para fora em 92, depois que já era 6, 7 anos de faixa preta. E tem gente que já viajou, já teve outras oportunidades. É importante desmistificar isso. Ter a oportunidade de pegar no kimono do pessoal que está ganhando e sentir que dá para fazer. Tu acha que o judô, a nossa arte aí, tem uma certa facilidade? Por exemplo, se um menino desse do futebol quiser jogar com o Neymar, ele não tem acesso ao Neymar. Mas um judoca consegue ter acesso a um atleta de alto rendimento, ou atleta olímpico brasileiro, ele consegue pegar no kimono desse mais facilmente. Não tão fácil, digamos assim, mas mais facilmente. O judô ajuda nisso? O cara tendo um nível de faixa marrom, ele consegue. Ele vai num treino da federação, fica lá na frente, lá, e aí uma hora o cara chama para você para treinar. E aí você tem essa oportunidade. E aí você sente realmente o peso da pegada. Então, se você consegue isso sim, no esporte individual, com mais facilidade do que no esporte por equipe. Porque você depende do técnico, convocar,
No esporte individual, você depende de você se convocar. Você não pode se sabotar. Eu acordava muitas vezes 5 horas da manhã para fazer musculação das 5h30 às 6h30, porque depois tinha que ir para a escola 7 horas fazer aula. Aí ia para a escola, até na hora do almoço. Muitas das vezes eu voltava da escola correndo para casa, era 6 quilômetros. Aí depois ia para o Jockey Club à tarde, 3 horas da tarde, treinava a parte técnica à tarde, das 3 às 4h30, ficava por lá, descansava, e aí depois entrava no treino, que era das 7 às 9. Então, assim, tinha essa rotina, tive essa rotina por 10 anos seguidos aí. Então, assim, e nisso aí, teve outros colegas de nível bom, eu tinha o Joseph para mirar. Toda final de campeonato goiano, absoluto, era Joseph e eu. Né? Ele ganhava de um lado, eu ganhava do outro, e aí depois lutava lá. Só que a força dele era descomunal. Eu vi Joseph rasgando kimono de colega 2 vezes na mesma luta. Rasgou um kimono, aí chamou lá e rasgou o outro kimono. Aí ninguém quis emprestar a terceira vez pro outro kimono. Tá? Assim, e aí eu assustava, porque eu via Joseph passando dificuldade com o Aurélio. E eu não tinha essa dificuldade toda quando eu ia treinar com o Aurélio. Então o judô é ingrato no sentido que A ganha de B, B ganha de C, mas C ganha de A. O judô você tem que aprender isso, e isso é muito dinâmico, isso é campeonato por campeonato. Vou citar o exemplo da Beatriz agora, que foi campeã olímpica. Ela foi em 16 eventos internacionais. Ela classificou em 12. Ficou bronze e prata. Ela ganhou a Olimpíada. Se for olhar o score dela, ela falando, os outros eventos tudinho, ela não pegou nada. Pegou bronze, prata, pegou bronze, prata. Mas no evento mais importante, que analisou tudo para aquilo, como ela disse, aquele dia eu acordei com o pé direito, eu senti bem, né? As orientações do técnico fluía, porque em uma luta ela usou a mão da gola por cima, na outra ela usou por baixo e do outro lado. E a Sara o tempo inteiro buzinando na cabeça dela o que fazer, e no momento certo escolher o golpe e entrar. A grande dificuldade do judô é isso, é naquele furacão, você escolher o golpe na direção certa, em que seu colega não vai te contragolpear. E quando você ataca, você está vulnerável para contragolpe. Você não está 100% equilibrado. Você tem que entrar antes de dar tempo dele te dar o contragolpe. Aí falou da Beatriz que ela acordou com o pé direito. Tem, por exemplo, tu já acordaste, não é meu dia hoje, né? Mas vou competir, é o dia da competição, né? Eu tenho que competir e tal. Desenvolveste alguma técnica para te colocar num estado emocional melhor? Ou ia do jeito que deve, do jeito que dava? Ou a partir de um certo ponto tu não passou mais por isso? Um ritual, Tu tinha algum ritual, por exemplo? É isso, exatamente, um ritual que te colocava assim, pô, eu gosto de acordar assim, hoje é competição, eu gosto de acordar desse jeito, eu gosto de ter meu dia assim. E quando aquilo não ia, né? Ficava bem, ficava legal. O dia não rolava, principalmente no dia de competição, né? Não dá. Você sempre está querendo ganhar. O atleta tem que ser positivo. Ele tem que confiar nele, ele tem que superar as dificuldades todas, se eu estou com diarreia ou não, se eu estou com frio na barriga ou não. O cara do outro lado também pode estar dando jeito. Então é quem se desafiar mais, é quem for para cima mais. E você não pode se sabotar. Esse é o erro. Tá? Eu posso estar mancando uma perna, vou estar lá disfarçando, vou estar lá com o pé todo cheio de esparadrapo, mas esqueço do meu pé com esparadrapo e vou lutar. Tá? Então, só não tem jeito para 2 coisas: chave de braço e estrangulamento. E golpe encaixado. Então, 3, né? E golpe encaixado. Você não ficando nessas 3 situações, sempre vai ter algum jeito. Porque a chave de braço não vai ter jeito, vai quebrar. Vai quebrar. O estrangulamento 100% encaixado, você vai desmaiar. E o golpe encaixadinho, bate que é melhor. Porque se você cair errado, você vai ficar 1 ano tratando. Isso de judô é um esporte que machuca. É luta. É desafio contra a gravidade. Por mais que a gente treine, eu sou especialista em cair, o amortecimento, aquilo outro, é coisa que acontece e às vezes você acaba
Não adianta o colega entra para um lado, eu torço para o outro, estouro com o meu joelho para não tomar um golpe. Não dá. Quando você sentiu que o golpe encaixou, é melhor cair e pronto. Sim. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Que conselho o Sensei Tom daria para o Sensei Tom começando a carreira de atleta? Se o senhor pudesse voltar, ou entrar no tatame como treinador, como Sensei, e entrasse pela porta da academia ali, o Sensei Tom com 14, 15 anos, assim, começando o auge da carreira. Que conselho o Sensei Tom daria para esse jovem? Eu sou uma pessoa longilínea. Eu tenho o quadril, a perna mais comprido do que a parte de tronco. Então eu escolhi bem o Timata, porque o Timata me favoreceu muito. Eu joguei muita gente com o Timata porque eu tinha abertura boa. Eu trabalharia muito mais, trabalharia umas 5 vezes mais a parte superior. Porque o meu déficit, eu só fui aprender briga de pegada no final da carreira, depois que fui para São Paulo. Até para ir para São Paulo, eu me virava, eu estando na pior pegada possível, eu conseguia me virar e jogar. Eu tinha golpe para jogar. Mas muitas das vezes, depois que fui para São Paulo, muitas vezes o cara me marrotava tão jeito que eu não conseguia. Então assim, tem que brigar mais, tem que se esforçar mais com briga de pegada e tem que ter decisão de escolher ali dentro do furacão o momento de entrar seu golpe. Define o golpe que é um golpe grande, o Timata, e um golpe pequeno, com o Tigari. São os 2 meus golpes. Só que eu passei a fazer todos os outros golpes porque Sensei Shozawa fazia. E aí não justificava não fazer, porque ele tirava a onda, falava, você tem que fazer também, né? Vai lutar no campeonato assim, por muito tempo, quando eu lutava com o pessoal faixa marrom, eu jogava de Yoko Tomoe. Pelo menos um vazar eu tinha que tirar de Yoko Tomoe. Depois eu preocupava com o restante do tempo. Eu administrava a luta para fazer um golpe específico, que era o golpe que eu gostava ali de fazer. Então assim, você tem que ser ousado, você tem que pôr o objetivo ali. Tá? O negócio é não errar e não deixar a arbitragem cometer erro. Porque a arbitragem é o câncer do esporte. A arbitragem complica a vida sua. Tá? Tem vezes que você joga o cara de um ponto, o árbitro não dá. Então não fica preocupado em arbitrar a luta, administra de novo, joga de novo. Tá? Teve uma final de campeonato que eu dei 3 ipom no cara para valer 1. O árbitro deu um vazare, depois eu dei um golpe mais forte que o primeiro, o árbitro deu Yuko. É melhor de 3. Tá? E aí na terceira vez que eu consegui fazer, eu encaixei uma chave de braço com o Tomoe Nage, antes de chegar no chão o colega já estava batendo. Então assim, o competidor tem que ser, totalmente o pensamento de quem é competidor, de quem pratica o esporte por saúde. Quem pratica o esporte, eu quero ser faixa preta, eu quero lutar para ter saúde e tal, isso é uma fase. Agora o cara que quer entrar na seleção, não, esse vai ter que comer bombril, esse vai ter que treinar duro, esse vai ter que abdicar de um monte de... vai ter que falar não para festa, não para comida especial, não para balada, não para um monte de evento, né? Porque você não vai ter isso mais, você vai ter que dedicar para treinar. Sim. Porque se acaba um treino, você tem que estar pensando no outro. Lavar seu kimono, descansar, se alimentar, o próximo treino. Uma pergunta, a gente está falando muito da vida do Sensei Tom enquanto criança, enquanto atleta, e aí a pergunta agora no sentido de como o Sensei Tom definiu a sua vida profissional na escolha da fisioterapia, se isso tem influência ou não no judô. Bom, como eu me machucava muito, que eu participava de absoluto, eu mais vivia no departamento de tratamento de fisioterapia, na época do clube, não chamava fisioterapia, era um massagista que tinha lá no Jockey Club, Leozinho, que cuidava da gente. E aí fui vendo aquilo ali. Aí depois tive contato com o Sensei Yoshida, que trabalha com massagem, faz manipulação e tudo. E muitos machucados graves que eu tive, foi com ele que acabei sarando. Então o judô me direcionou para a fisioterapia. Na época era curso novo, tinha poucas faculdades que fazia, né? Então, quando eu ganhei o brasileiro sênior em 92, São Caetano me contratou. Eu ganhei em abril e maio São Caetano me contratou. Porque é um diferencial grande. Você ganhar um campeonato brasileiro, o jeito que as pessoas vão te tratar.
né? Então, aí, São Caetano contratou e eu queria fazer faculdade de fisioterapia. Então, fui para São Caetano para fazer vestibular, consegui passar. Depois disso, eles foram atrás de arrumar bolsa de estudo para mim. Então, através do judô, eu banquei minha faculdade, que a família não daria conta de pagar, que era curso novo, era toda corpelucha, aquela coisa toda. Em São Caetano do Sul, o poder aquisitivo é muito alto. E aí, com isso, eu fiz o curso de fisioterapia. Depois de feito o curso de fisioterapia, eu já parando de competir, eu já comecei a pensar em como fazer, o que ia fazer da vida. Eu tinha um tio em Goiânia, médico, que sugeriu eu vir para o Tocantins, que era novo, que era estado novo, que eu ia me dar bem na profissão, que era nova, e aqui é tudo novo. Realmente, eu cheguei aqui em 97, não tinha 60 mil habitantes em Palmas. Eu sou o terceiro ou quarto fisioterapeuta na cidade. Então, minha clínica sempre teve muito trabalho, eu sempre tive muito paciente, e aí fui tocando a vida ali na clínica Fisiotom. Só que junto, a Umbra vinha fazendo um investimento muito grande em esportes. Então, devido ao meu currículo, a Umbrinha me contratou, construiu a sala de judô da Umbra, na época eles fizeram ginásio, construíram outras salas também para implementar o esporte lá. Porque eles concebem que educação, esporte e religião tem que andar junto na formação. Tá? E aí, com isso, eu entrei na Ubra, no projeto da Ubra. Tá? E aí teve a transição do competidor para o professor, porque eu tinha que dar aula para criança iniciante e já tinha alguns que vinham de outro estado que eram graduadinhos. Então eu dava aula desde a formação, das 6 às 7, 7 às 8, e depois a aula de treinamento. Então, de 97 até 2000 e pouco, só a Ubra tinha judô. Depois disso veio para cá vieram para cá outros professores, né? Com isso fui criando a necessidade. Em 2002 fundamos a federação, né? Eu, o Irisomar e Giacomini. Então, nós fundamos a federação nessa data, nesse ano de 2002. Dali para frente começou toda a dificuldade, que é levar para regional, levar para fase final de brasileiro, começa a participar de estudantil, começa a participar de universitário, né? No começo eu preferi ficar na parte técnica e o Irisomar tomando conta, tá? Aí depois teve outra mudança, o Irisomar saiu, o Giacomini ficou, e dali para frente, passou um pouco tempo, o Giacomini saiu e eu entrei. E até hoje eu continuo como presidente, porque o estatuto permitia que tivesse várias reeleições. Com a atualização do Comitê Olímpico, esse vai ser meu último mandato. Então, dia 31 de março de 2005, encerra esse ciclo aí. E o Senseiton tem média de quantos faixa preta formados? Bom, em Goiânia eu ajudei muita gente a formar, né? Em Goiânia tem um dos alunos que já é Arpo FIGA, e já é Kodansha também. Então, em Goiânia eu formei muita gente lá, que eu dava aula no Jockey Club e no Yoshida Judo Clube. Depois fui para São Paulo. Lá em São Paulo não tinha tempo para dar aula, eu tinha que treinar e estudar. No meu primeiro ano de faculdade, eu tinha 17 matérias, a aula de manhã e de tarde, e à noite ia treinar. Então, assim, não justifica a pessoa falar que não dá para estudar e treinar. Tem que fazer as duas coisas, dá para levar as duas coisas. Tá? Quando eu vim para cá, em 97, vim ajudando a formar. Então hoje na federação deve estar em torno de quase 80 atletas, 80 faixas pretas formadas. Eu diria que eu tenho uma grande contribuição aí de quase 50%, não sei, desses faixas pretas que treinaram comigo na Umbra, né, depois na Corpus, depois na academia agora que está na Bluefit. Então assim, eu acho que eu ajudei um bocado de gente nessa formação aí. Então é o seguinte, essa transição de atleta, atleta de rendimento, se dedicou, horas de treino por dia e tal, aí a gente vira sensei. Qual a dificuldade? Porque você não vai encontrar um atleta como você, com essa dedicação, com esse amor, com esse compromisso, né? Com essa pessoa compromissada de sonhar e correr atrás desse sonho, como você fez. Como foi lidar com isso? Entendeu? Qual foi? Teve essa dificuldade? Como foi? Como foi que lidou? Como foi essa mudança de atleta para técnico? Na Umbra eu tinha em média 200 alunos
por mês na Uber, logo começou, né? E aí tinha aqueles que realmente destacavam. Então, de 97 até 2001, rapidinho eu formei vários faixa marrons. E a frustração é que naquela época aqui não tinha cursinho bom. Então, os pais de classe média mandavam os meninos para estudar ou em Goiânia ou em São Paulo. Então, na hora que eu estava com o aluno começando a ficar bom, eles iam embora, Goiânia, São Paulo e Brasília. Então, por muito tempo eu tinha essa frustração, que eu formava aluno para eles irem embora. Tá? E aí passei por muito tempo isso. Só que depois foi ficando outras gerações. Quando comecei a formar atletas que começaram a melhorar, aí realmente eles foram para São Paulo. Então, Yuri foi para São Paulo, Gabrielzinho foi para São Paulo, vai ajudando aí. Nando de Graça foi para São Paulo. Então, passei a exportar aluno para fora. Né? A Inilara foi campeã estudantil, mas depois ficou aqui, mas depois foi para Minas. Né? Então, o Jonas, que treinou comigo um tempo também, foi para Minas, hoje está no Pinheiros. Então, a gente passou a exportar isso para lá. Você mesmo hoje tem seu filho que está aí destacando, que está no cenário, já está batendo ali, está entre os 5 aí, cenário nacional. Daqui a pouco ele vai para um estado desse aí, porque acaba acontecendo de não ter treino mais para ele aqui, né? Então, o que eu via nos alunos é isso. Ao mesmo tempo que eu ficava frustrado que eles ficavam bons, eu ficava alegre porque eles iam embora para um centro maior e eu poder ter chance lá. Porque aqui, nós não temos um clube grande na cidade para absorver. O poder público não ajuda. Então, com isso, ou você incentiva a pessoa a ir para algum lugar, ou o cara vai ser fadado a sempre achar, chega lá e bate na trave e volta. O que tu acha que a gente pode fazer aqui para melhorar o judô daqui, do Tocantins? O que precisa acontecer para melhorar? Seria legal um clube grande se instalar na cidade. O clube da base, o clube tem escritório para ajudar os atletas, para poder subsidiar o atleta. Não tendo isso, cai para a mão do poder público. A prefeitura e o estado vivem lançando projeto Bolsa Atleta. Eles pagam só a primeira prestação, depois nunca mais pagam. E aí ficam com dificuldades. Porque o atleta, o dinheiro investido no atleta não é para lazer, é investimento. Ele vai ter que ter um bom tênis, um bom kimono, uma boa alimentação, uma boa suplementação, um bom nutricionista, um bom médico. Então, o dinheiro que é investido em atleta, em esporte de alto rendimento, volta quando tem eventos. A gente não consegue trazer evento aqui porque a gente não tem segurança política de marcar um ginásio e quando chega na época o ginásio não está à disposição. Já aconteceu 2 vezes comigo, como presidente de federação, tentar colocar nós do cenário do regional aqui e chegar na véspera não perder o ginásio. Né? Muda de diretor na instituição, no outro ano eles não aceitam mais, eles trocam o calendário. E aí com isso você fica vendo navios, porque eles trocam assim, faltando uma semana para o evento. Então essa falta de segurança que me motiva a estar pleiteando como vereador um cargo. Com um cargo de vereador, aí sim eu vou conseguir trabalhar isso com uma segurança maior. Ou alguém, eu estou tentando ser o representante do esporte, que eu já estou com meus 56 anos, eu já estou estabilizado, já tenho vida familiar estabilizada, já conheci o mundo graças ao judô, conheci quase todos os estados do Brasil por causa do judô, então eu queria ajudar mais o próximo nesse sentido. Pois é, isso uma estabilidade nesse sentido. Essa que represente, que vá numa secretaria e seja ouvido. E como presidente de federação, eu já esquentei banco lá mais do que em igreja. Isso aí. A pergunta: qual vai ser o diferencial do Tom como vereador na política? Né? O judô com o representante do judô lá, o que pode acontecer, o que pode melhorar? Quais são as ideias, quais são os projetos? A primeira parte importante do vereador, vamos colocar assim, ele tem direito a emendas orçamentárias. Essas emendas irem para o esporte. Porque qual emenda de esporte que você viu chegando aí, nesses anos todos? Do Raimundo Moreira, 2 vezes tatame, que está ali, né? Esse tatame aí foi do Raimundo Moreira. O Olinto deu uma também, e agora o Júnior Gel liberou emenda para compra de kimono, para a gente poder dar para os professores, kimono de qualidade. Fora isso, o que mais que veio? Eu falei 4?
Eu estou aqui há 27 anos, isso não é nada, né? Quase um por ano, por década. Quase um por década, entende? Então, assim, tem que ter uma constância. Vamos falar em números? Hoje um vereador tem direito de emenda no ano, R$2 milhões. Sendo que 50% é obrigatório pôr na área da saúde. Então, minha vontade é pôr nas APAES, é pôr nos especiais, que é a área de saúde, né? E os outros 50%, colocar de uma maneira que consiga bancar o professor para os projetos sociais. Porque é um tal de querer que o professor seja voluntário, só que o cara tem conta, tem despesa de gasolina, tem conta de luz, água, essas coisas todas, e o professor não pode ser negligenciado. Ele tem que ter um prazer e ele tem que ter uma segurança financeira para estar dando o tempo dele ali. Isso aí. Investir no esporte é investir em saúde. Diretamente. Então, na proposta do senhor, é 100% dessa meta voltada para a saúde. Exatamente. Exatamente. Tá? E aí também vem eventos. Eu tendo segurança que eu vou trazer um evento para cá e vou ter recurso para tocar o evento, tá? Trazer 400 pessoas de fora para a cidade. Aeroporto, táxi, Uber, refeitório, alimentação, farmácia, shopping, toda a cadeia do business é favorecida. Alguns ficam e vão querer passear no Jalapão ou outros atrativos que nós temos, né? Então, assim, trazer eventos para a cidade faz com que o dinheiro venha para cá também. Não a gente só ir gastar lá nos eventos deles. Traz inscrição e acaba trazendo conhecimento, que quem está aqui tem a oportunidade de ver atletas de fora que não teria se não tivesse viajado. E muitos da atletas que você falou não conseguiram viajar, né? Não é todo mundo que pega uma faixa preta, que faixa marrom e tem coragem de ir para fora treinar. E, normalmente eles ficam naquele ciclo ali de amizade e tudo. Às vezes as pessoas não visitam nem outra academia dentro da sua cidade, né? Que eu acho que devia ter mais intercâmbio, devia ter mais treinamento. Uma das coisas que eu acho que falta é esse desprendimento, esse desapego de professor com aluno, com medo que o aluno vai para outra academia porque treinou e conheceu outro professor. Não é porque o cara ajudou, corrigiu, o cara já vai ser seduzido e vai para outro lugar, né? Tem muito esse mito aí dessas coisas. Uhum. Tá? E eu acho que isso faz com que o nível demore um pouquinho mais a subir. E para o nível subir, eu tenho que ter alguém que esteja na minha frente. E para isso eu tenho que ir lá treinar com ele. E aí eu consigo ir subindo um pouquinho mais. Tá? Senão, é só quando eu vou para fora, né? Só que uma estatística meio assim de olho. Toda vez que vai, por exemplo, 20 alunos treinar em Bastos, que é um lugar de referência, eu gosto de Bastos, porque Bastos não tem vida social. O cara não vai para shopping, não vai para pizzaria, no máximo uma sorveteria lá e volta. De 20 que vão, normalmente 15 desistem. Porque vê a rigidez e a dificuldade que é. Acha que, né, vou lá, ainda chega lá, tem um monte de japonesinho menor que você, mais forte, mais rápido, e que não tem dó de você. Né? E aí, com isso, o cara cai na real. Aqueles 5 que ficaram, se eles não tiver problema, tiver que trabalhar cedo, né? Hoje em dia, o poder financeiro obriga muitas vezes o cara, no momento que ele poderia estourar no esporte, ter que optar em trabalhar. É a coisa que mais acontece, né? Ou comete um erro e tem que casar cedo. Então isso às vezes acontece, tira o cara do caminho, né? De querer se destacar no esporte. Isso é uma longa estrada, não é de um ano para o outro. Eu fui para Bastos 8 vezes, né? Fui 4 como atleta e 4 como professor, né? Fui para São Paulo inúmeras vezes antes de mudar para lá e fazer faculdade. Em 88 eu fui 8 vezes. Em 88 eu fui 8 vezes para São Paulo, entre treinos e competição. Né? Normalmente eu ia para São Paulo dia 2 de janeiro, 2, 3 de janeiro, lá na academia de Sei Paulo Duarte, e só vinha embora depois do carnaval. Uma coisa que eu percebo assim, que a mentalidade das pessoas com relação ao esporte é muito ruim, né? Eles não têm uma visão boa do esporte, Isso, né? isso. Para não falar coisa que acha assim que atleta é vagabunda. Assim. Isso. Aí, mas a visão das pessoas mudam, já reparei, quando o filho entra no esporte.
esporte. Exatamente. Quando o filho começa a praticar, essa pessoa começa a ver o outro universo que ela não conhecia, e aí ela começa a perceber que não é aquilo que ela pensava, né? O judô é muito privilegiado, principalmente o judô do Brasil, porque ele trouxe junto a cultura japonesa, que é muito rica em educação, muito rica em respeito aos mais velhos, a hierarquia, ao horário, a pontualidade. Isso englobou, o judô ganha esse pacote. O brasileiro teve sorte que a colônia grande de japoneses que veio para cá, além de ensinar a parte técnica, deu muita educação, deu muita noção de respeito, educação. Que as pessoas às vezes são muito tranquilas nesse sentido. E não é bem assim lá fora, porque é uma sociedade milenar, que já entende essa questão do respeito ao idoso, ao mais velho, a questão espiritual de você ter esse momento seu com a sua fé. Tá? Você também não pode entrar para lutar e achar que é tudo isso, não. Tem uma força espiritual que te ajuda ali, que você tem que estar conectado com ela para estar tudo positivo, podia dar certo. E isso remete a uma pergunta que eu queria até fazer no início, e eu vou fazê-la agora. Tu treinaste numa época que não tinha... Hoje, você tem o psicólogo do clube, você tem os coaches que ajudam a pessoa a lidar com aquela ansiedade e tal, existem técnicas, as pessoas têm acesso a essas informações muito mais fácil. Na época que você era atleta, anos 80, não existia nada disso. Então uma dica assim que eu peço que você diga para o jovem, que o pessoal está aí, né, o jovem sofrendo com essa ansiedade e tudo de competição. Eu vi que você conseguiu lidar muito bem com isso a partir de um tempo. Antes era normal, como todo mundo, mas a partir de um momento você conseguiu focar. Como foi? Como foi que isso aconteceu? Por que você conseguiu focar? E como você disse agora, você não se sabotar. Como você conseguiu essa mentalidade sem ninguém te orientar, ninguém te ajudar, Como foi que aconteceu esse processo? Olha, Ailton, meu pai, quando eu tinha 10 anos, o papai começou a desenvolver câncer. Então, dos 10 aos 12, eu vi papai indo para o hospital e voltando. Operava, voltava, fazia quimioterapia, fazia radioterapia e voltava. Então, foram 2 anos de muito sofrimento. E você vê seu ídolo totalmente deformado por causa de doença. E eu acabei indo para o esporte, talvez por querer superar isso aí, né? E aí, quando eu comecei a destacar no esporte, eu convivia com o Sensei Shozawa, que também foi para o Japão sozinho na Olimpíada de 64. Não tinha técnico, não tinha ninguém. Então, é como se ele não desse tanta atenção para isso. E ele sempre falava que o que a gente tinha que fazer era no treino, porque no campeonato era só o dia de buscar medalha. Aqui no treino eu vou fazer você chorar, você vai passar mal, mas lá no campeonato você vai rir, lá vai ser fácil. Então você tem que fazer a coisa acontecer no treino, você tem que ser ruim no treino, para que você chegue lá sobrando. Por inúmeras vezes, eu treinava tão duro com um colega que era um pouco menos forte, entre aspas, ou mesmo, às vezes eu treinava randori com o Josi por meia hora seguida. O relógio não parava, não tinha relógio, não parava o tempo para treinar. Era até começar a espumar a boca. Quando eu treinava com alguém que era um nível um pouco menor, eu jogava 30, 35, 40 vezes por treino. E isso te ajudou nas competições? Ajudou porque eu chegava para a competição com muita confiança. Não falei para você que eu joguei um cara de campeão de jogos pan-americano? Na hora que eu peguei no kimono dele, senti que estava na hora, eu peguei e entrei. Eu não me bloqueei, eu não me sabotei falando que o cara era melhor que eu, ou isso, aquilo, outro. Você aprendeu isso sozinho. Essa questão de não ficar se questionando, ficar sozinho. Se eu fiz no treino, eu faço na competição. Eu sempre entrei com o pé direito assim. Eu fiz no treino, então eu vou fazer na competição. Tá? Eu lembro, foi bem claro uma vez que eu era faixa laranja ou verde. Eu já tinha começado a fazer as aulas de preparação física à tarde com o Sensei Shozawa, que ele dava um treinozinho físico. Dia de terça e quinta ele dava um treino, quarta e sexta ele dava um treino físico.
É o que vocês hoje chamam de circuito, crossfit, essas coisas assim, ele já dava isso para nós. Eu lembro que eu entrei, fiz isso e tal. Aí só quando chegou férias de dezembro, o Jockey Club encerrou em 15 de janeiro, e eu fui voltar a treinar depois do carnaval. E fui logo de cara para um treino desse. Milton do céu. Eu fiz tudinho, né? Porque eu tinha glicogênio sobrando, fiz a aula toda. No outro dia me deu febre, eu não dava conta de sentar no banheiro para fazer necessidade, eu não conseguia andar, doía a barriga, doía tudo. Eu tinha o tio que era médico, ele falou, não, isso é dor de quem treinou. Isso só sara treinando. O tio já falava isso naquela época, já era médico e tal. Recuperação ativa, né? Aí fui exatamente, recuperação ativa, né? Poderia ter ido para hidroginástica, para uma massagem, para alongamento, nem que alongamento, fazia nada de alongamento naquela época. Aí, quando fui no Jockey Club e reclamei para o Sensei Shozawa, ele falou a mesma coisa, falou, ó, só essas dores só acaba treinando. Daquela vez para frente, nunca mais teve férias. Eu corria Natal, Ano Novo, fazia 200 flexões, fazia abdominal, fazia barra, fazia 200 barras, fazia tudo. Fazia corda. Então não tem essa história de parar. Parou, lascou. Você ficar 5 dias, uma semana sem treinar, tudo bem. Agora, quem quer alcançar alguma coisinha, né? Uma coisa que me incentivava muito era lembrar do campeonato que eu tinha perdido. Não sei se você perguntou ali, né? Aquilo me motivava, porque eu não queria que aquilo acontecesse mais. Não queria acontecer nada. A dor, né? Você lembrava da dor para não querer viver ela de novo. Eu acho que eu tomei o ipom mais bonito no campeonato sênior que eu fui. Um cara deu um ostogari de o Adolfo, de Brasília, o primeiro sênior que eu participei. Eu não devia ter 16 ou 17 anos, eu fui para um sênior de Brasília, né? Eu tomei uma pregada de ostogari, que está até hoje o nome lá do meu nome. Então isso eu lembrava disso, né? Eu procurava dar um jeito de treinar com aquele cara, só que logo o Adolfo parou de treinar. Tá? Completando, você desenvolveu isso aí sozinho, mas, por exemplo, você vai. Hoje é dia de competição. Hoje é dia de competição. O Tom acordou, tal, hoje vou lutar. O que predomina na mente do Tom? Não fazer esforço desnecessário, estar atento com os horários de alimentação. Eu gosto de lutar já meio que começando a querer ficar com fome. Eu não fico comendo sólido. Por exemplo, se vou lutar às 9 da manhã, eu sou o primeiro a chegar no café no hotel, para tomar um café, para dar tempo de fazer uma digestão boa, para não ter nada de ânsia. Passou essa parte da alimentação, eu não sou muito de ficar brincando, conversando, nada. Eu fico esperando a hora para ir lutar. E a mente? O que fica na mente? Eu fico observando. Não tem os outros colegas competindo, né? Sempre estou acompanhando alguém competindo, né? Não tem um ritual, não tem nada. Eu só fico esperando o meu momento ali, fico na minha quietinha e calculando sempre bem para dar o tempo de eu aquecer, de eu estar suando, para entrar suando. Eu não gosto de entrar frio na luta para deixar esquentar durante a luta. Luta decisiva, você perde muito tempo com isso. Tá? Então isso é muito difícil de modular isso. Porque às vezes você fica meio preguiçoso entre uma luta e outra, tal, você fica meio acomodado e não faz um aquecimento legal. Você faz aquecimento bom para a primeira luta. E depois para as outras lutas você meio que negligencia. E eu administro bem isso aí, fazendo alongamento direitinho, estando atento com o tempo, se vai lutar ou não. Então, eu estou percebendo o seguinte, que você mantém a sua mente focada no que você tem que fazer. Isso. Eu fui lá para isso, não fui fazer turismo. Você foca, assim, eu tenho que agora vou fazer isso. Isso é o seu ritual. Isso é o seu ritual. Né? Você foca no que tem que fazer, então é isso que eu vou fazer. Não perde tempo pensando, deixando a mente devagar. Então, no começo, talvez, eu tinha muito aquele ímpeto de querer só jogar de ultimata. Né? Eu queria dar um jeito de jogar só de ultimata. Aí passei isso aí. Eu passei fazendo out, coach, ostogari, levando pro chão. Eu acho que eu ganhei mais luta no chão do que em pé, pra você ter ideia. Tá? E algumas lutas decisivas mesmo eu ganhei no chão mesmo. Então, assim, às vezes, na surpresa, principalmente na transição. A transição é um momento mágico. Ali você praticamente está perdendo e já vai para uma posição em que você ganha a luta. No chão tudo é ipom.
É diferente em pé, que é vasário e ponto. Né? Fora, às vezes, não é nada. No chão, não. Se você já encaixou ali, é seu ponto. Né? E finaliza ali. Então tem que estar com tudo, você tem que estar sentindo todo o seu corpo, principalmente no chão, isso é importante, onde está a perna, onde está o braço, onde está a mão do colega, para poder não tomar uma surpresinha ali. Às vezes você vai meio afoito e acaba virando, né? Dando tempo para ele virar alguma coisa. Sensei, nós estamos finalizando, que deu a nossa hora aí, infelizmente. O senhor queria falar alguma coisa, considerações finais, ou queria deixar recado para alguém, para as pessoas, para os jovens? Fica à vontade, pode falar o que o senhor quiser. Bom, eu queria agradecer nosso amigo Jesus Cristo por ter me carregado no colo em muitas situações difíceis, principalmente quando teve machucado grave. Eu acho que foi nos momentos mais importantes, nesses momentos de sofrimento, que ele estendeu a mão mesmo. Não foi só nas vitórias, não. As vitórias, eu acredito que foi consequência de eu conseguir fazer o que precisava ser feito na hora certa. Tá? Mas o duro é na hora de um machucado, na hora de uma dificuldade, na hora de não ter um dinheiro. E muitas vezes só pode ter sido Jesus que proveu, porque não tinha dinheiro para ir por 8 vezes para São Paulo naquela época, 88, eu nem emprego tinha. Como é que ia? Né? Então, isso eu acredito, essas coisas acontecem. Eu acho que nisso aí, tudo isso aconteceu, a família que suportou, que ajudou, mamãe sempre presente, mesmo com as dificuldades financeiras, dificuldade com as coisas, acabou sempre estando ali, ajudando. Às vezes ela sacrificava para poder as coisas acontecer, né? Os outros 2 irmãos também. Então, assim, se você tem vontade, procura fazer bem feito e não ficar olhando o lado negativo das coisas. Né? Não dá para ficar só criticando, reclamando e tal. Né? Ah, eu não consigo fazer assim no ultimato. Moço, tem que fazer, tem que colar o ombro no ombro do colega e puxar para cá, tem que levantar. E tem que ser rápido, tem que ser antes do colega piscar. Então você tem que se desafiar a fazer a coisa bem feita, muito rápido. E isso tem que ser uma meta. Então, às vezes, as pessoas podiam ver assim, às vezes, eu acho que eu percebi isso quando eu fui começar a aprender a arbitrar, que eu ficava sozinho, dando pontuação, né? E depois, um tempo, eu aprendi a fazer sombra no golpe, eu fazia treinamento sozinho, ficava fazendo golpe sozinho, imaginando que entrando no golpe, imaginando. Então, assim, você tem que se provocar a se aperfeiçoar, tá? Não está dando só para entrar direto. Então eu vou fazer um Outigari e vou fazer um Ostogari, vou fazer um Outigari e vou fazer um Taiotoshi, vou fazer um Outigari e vou fazer um Harai Goshi. Você tem que se provocar a estar melhorando e não ficar estacionado. E fazer mais golpe durante o Randori. Mas o cara faz pegada e fica ali, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Desse vai para lá, vai para cá, ele pode ter jogado 2, 3 vezes. Uhum. Então o competidor, ele não é bonzinho. Então não dá para misturar muito competidor com aluno de academia, senão você vai perder muito aluno. Se for conselho bom é esse, você procura separar quem vai ser competidor, o treino para eles é mais malvado. E quem não vai é um treino mais social, amistoso e tudo, porque senão o competidor perde a mão. Não dá para chegar numa competição combinando, não sei o quê, não dá tempo. Não dá tempo, tá? Então, agradecer a oportunidade do podcast, o Eymar também, tá? E dizer assim, que a gente está aqui para alguma missão. Eu acredito que na minha missão como competidor já foi, como professor eu tenho tanto de aluno aí que você falou que já foi, e agora eu gostaria de ajudar a prover esse recurso para que isso se expanda mais, que isso o esporte consiga ser utilizado como ferramenta por outras pessoas também. As escolas tempo integrais são subaproveitadas, professor. Tem espaço, tem os alunos, tem o horário, tem comida lá, e muitas vezes não consegue locar um professor para dar a matéria específica. Nisso que eu queria completar, que meu foco não vai ser só para quem é kimono, judô, jiu-jitsu, karatê, não. É para as modalidades esportivas, que vai do gosto das pessoas. Tem gente que gosta de jogar xadrez, tem gente que gosta de jogar basquete, né? Vôlei. Então tem um monte de quadra aí que poderia virar realmente uma quadra de esportes e ela não é aproveitada. Nos finais de semana as escolas de tempo integral fecham as portas e as quadras ficam fechadas.
né? Então tem que ter um convênio, tem que ter uma visão para ter uma organização que faça isso acontecer. Uma opção é entregar alguns equipamentos esportivos desses para algumas federações. E aí a federação específica ajudar ali naquele equipamento ali, naquela quadra, ou naquela piscina, ou naquela pista de atletismo. Então, acho que as federações, junto com o poder público, vão potencializar a proliferação de esporte. E, com isso, formar mais pessoas com qualidade. Porque o esportista, ele passa por uma crise com mais suporte. Ele aguenta mais as coisas. E é dentro da crise que você vê oportunidades. É isso. Sensei, obrigado, tá, pela oportunidade também, pela entrevista. Vemar, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Foi muito bacana a nossa conversa hoje, Sensei. Muitas coisas eu acho que esclareceu. E eu acho que pautas voltadas para o esporte são pautas voltadas para a saúde e para a educação. Isso, com certeza. Muito obrigado. Com certeza. E a dor do esporte faz você ficar mais próximo de Deus. Tá? Porque te traz para a realidade que você é um humano. E Deus é sobrenatural. Deus tem uma força para poder te ajudar a superar essa sua fraqueza humana. Como é que vai explicar eu superar a dor que não deixava fazer uma coisa e de repente está fazendo? Então, assim, tem uma força maior nos ajudando, nos conduzindo a ter sucesso, a ter evolução. Certinho. Tá? Sensei, obrigado. Né? Obrigado às pessoas que assistiram. Os bastidores, né? Aí. E obrigado aos bastidores aqui a equipe, né? A equipe do podcast, a equipe do Palmas Judô Clube. Obrigado a todos. Parabéns a todos aí, foi muito bom, gostei muito. Então, fica aí e até a próxima, tá? Deus abençoe a todos.